Bom, pessoal, já falamos dos coeficientes A, B e C, para que eles servem. Já falamos do delta, discriminante. Já falamos do vértice. E agora vamos falar de um tópico que basicamente é a primeira coisa que se aprende em função quadrática, que é encontrar as raízes de uma função. Isso em algumas escolas é dado na 8ª série, 9º ano, certo? É o momento em que o aluno tem o primeiro contato com a fórmula de Bhaskara. Então vamos lá, raiz ou zero de uma função. Para que serve raiz ou zero? Determina para a gente ou os pontos, Marcelo, porque os, porque depende do valor de delta, lembra disso? Em que a parábola toca o eixo x. Então, esse para a gente seria, então tudo que a gente faz quando calcula a fórmula de Bhaskara é encontrar os pontos em que a parábola toca o eixo x, que na verdade é o nosso x1 e o nosso x2. Pessoal, dividimos aqui em 3 casos, tá? Primeiro, segundo e terceiro caso. Primeiro e segundo caso são equações incompletas, certo? Terceiro caso, sim, equação completa. Vamos lá, primeiro caso, equação incompleta com b igual a zero e a e c diferente de zero. Exemplo, 2x ao quadrado menos 8 é igual a zero. Se eu te pergunto, quem é a? A nesse caso vale 2. Quem é b? Como eu não tenho b, b é igual a zero, e c nesse caso vale quem? Menos 8. Pergunta, posso fazer a fórmula de Bhaskara aqui? Posso. Posso achar delta, posso achar x1 e x2. Agora, vou fazer a fórmula de Bhaskara? Não. Bhaskara é um artifício muito sofisticado para algo muito simples, que é essa equação. Qual é o problema dela? Eu só tenho uma incógnita, que é x ao quadrado. Então, como que a gente resolve isso aqui? O que tem letra para um lado, o que não tem letra para o outro, da mesma maneira que a gente resolve uma equação do primeiro grau. Então, menos 8 passou para cá 8, o 2 que estava multiplicando passou dividindo, raiz quadrada de 8 por 2 vai dar 4. Atenção, cuidado, raiz quadrada de 4. Nesse ponto, muitas vezes o cara dá um vacilo que ele coloca o quê? 2. Certo? Se ele coloca o 2 e esquece do mais ou menos, ele está dizendo o quê? Que eu tenho uma raiz só, que seria 2. Então, teria concavidade voltada para cima, tocando em um ponto. Mas não, raiz quadrada de 4 eu tenho mais ou menos 2, ou seja, concavidade voltada para cima, tocando em 2 pontos, que seria o menos 2 e o 2. Pessoal, desse caso, nós tiramos a nossa primeira observação. Toda vez que b for zero, eu vou poder fazer isso, o que tem letra para um lado, o que não tem letra para o outro, eu jogo o c para cá, divido pelo valor de a, raiz quadrada e mais ou menos. Isso se repete sempre, Marcelo, sempre que b for igual a zero. Então, vem a nossa primeira observação, que diz o seguinte para a gente: quando b for igual a zero, as raízes serão raízes simétricas, ou seja, mais ou menos 2, mais ou menos 3, mais ou menos 4, mais ou menos 5, e daí por diante. Tá, o que isso quer dizer para a gente? Então tem uma particularidade: toda vez que as minhas raízes forem simétricas, mais ou menos 2, mais ou menos 3, o meu eixo de simetria vai ser o próprio eixo y, ou seja, o x do vértice será sempre igual a zero. Tá ok? Relembrando, x do vértice, fórmula menos b sobre 2a. Então, se b é igual a zero, o x do vértice vai dar o que para a gente? Zero. Então, está aqui o nosso primeiro caso. Segundo caso, também equação incompleta, com que agora c igual a zero e a e b diferente de zero. Exemplo, 3x ao quadrado menos 15x igual a zero. Posso ir por Bhaskara de novo? Posso. A é igual a 3, b é igual a menos 15 e c é igual a zero. Bhaskara resolve sem nenhum problema, mas mais uma vez, é um artifício muito complexo para algo muito simples. O que nós podemos fazer aqui? Esse caso, muitas vezes, eu não gosto muito, porque eu preciso de um artifício que está lá no fundamental, 8º ano, 7ª série, chamado fator comum em evidência. O que eu faço aqui? Eu coloco o x em evidência. Posso colocar 3x? Posso, mas vou colocar só o x em evidência. Quando eu coloco o x em evidência, o que me sobra? Me sobra 3x menos 15 igual a zero. E aí vem aquela história: o que está fora do parênteses igual a zero, o que está dentro do parênteses igual a zero. O que vale a pena nós falarmos aqui? O que está por trás disso? Quando eu faço o que está fora do parênteses igual a zero, o que está dentro do parênteses igual a zero, eu estou precisando fazer o que na verdade? Eu preciso achar os valores que me zerem essa minha equação. Então tem duas possibilidades. Se x for zero, quando eu fizer a distributiva,
vai zerar. Então, a minha primeira possibilidade é x igual a zero. E a minha segunda possibilidade, se isso tudo aqui for zero, se 3x menos 15 for igual a zero, 0 vezes x vai dar o quê? Zero, e 0 é igual a zero, minha sentença também está verdadeira. Então, o que eu faço? Pego x igual a zero, é a minha primeira raiz. Segunda parte, 3x menos 15 é igual a zero, e eu resolvo como se fosse uma equação de primeiro grau. Menos 15 passou para o outro lado 15, o 3 passou dividindo, 15 dividido por 3 dá o que para a gente? 5. Então, tem como soluções 0 e 5. Então, vamos lá. Segunda observação. Quando c for zero, uma das raízes sempre será igual a zero. Marcelo, sempre, sempre? Sim, sempre. Por quê? Porque se c for igual a zero, eu sei que c é o ponto em que a parábola toca o eixo y. Então, ela vai tocar o eixo y na origem. E, por consequência, também vai tocar o eixo x na origem. Então, uma das raízes já vai ser o quê? Zero. E eu vou estar buscando a minha outra raiz. Então, ó, primeiro caso, incompleta com b igual a zero. Segundo caso, incompleta com c igual a zero. E o terceiro caso é aquela que o aluno geralmente aprende lá no nono ano, que é chamada de equação completa com a, b e c diferente de zero. Qual é a saída para isso? Duas possibilidades. Primeira delas, fórmula de Bhaskara. Lembrando, a fórmula de Bhaskara eu tenho dois momentos. O primeiro momento, achar o valor de delta, que é b ao quadrado menos 4ac. E o segundo momento, achar meu x1 e x2, que é menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Tem professores que pegam o valor de delta e já jogam direto aqui. E resume a fórmula de Bhaskara em um passo só. Fica menos b mais ou menos raiz de quê? B ao quadrado menos 4ac sobre 2a. Faz diferença? Não. Pode fazer separado, pode fazer junto, que chega no mesmo lugar. Então vamos lá. Achando o valor de delta, eu tenho nesse caso aqui A vale 1, B vale menos 8 e C vale quanto para a gente? 15. Então, ó, quem é delta? É B ao quadrado menos 4ac. O nosso delta deu 64 menos 60, delta igual a 4. Legal. Vou pegar esse valor de delta e vou jogar dentro da raiz. Então, eu tenho menos B mais ou menos a raiz de delta, que está aqui sobre 2a. Pessoal, cuidado, esse menos é da fórmula, o nosso b é negativo, então menos com menos vai gerar o que aqui para a gente? Mais. Então, tem 8 mais ou menos raiz quadrada de 4, 2, sobre 2. Lembrando que esse mais ou menos não é mais ou menos, isso quer dizer o quê? Uma continha com mais, a outra continha com menos. Então, tem 8 mais 2, 10, 10 por 2, 5, 8 menos 2, 6, 6 por 2, 3. Então, tem x1 igual a 3, x2 igual a 5. Marcelo, é a única forma de fazer equação completa? Não. Eu posso fazer por soma e produto. Na verdade, soma e produto nada mais é do que uma das relações gerais, certo? Eu tenho formulazinha para soma e produto? Tem. A soma das raízes tem que dar menos b sobre a e o produto das raízes tem que dar c sobre a. Quando que é legal você fazer soma e produto? Toda vez que a for igual a quanto? A 1. Porque se a for igual a 1, eu tenho que pensar em dois números cuja soma dá quem? O oposto de b, e o produto tem que dar o que para a gente? C. Então, quando eu olho para isso aqui, ó, dois números que somando tem que dar o oposto de 8, o oposto de menos 8, que é quanto? 8, e o produto tem que dar 15. Então, dois números que se eu somar os dois, vai ter que dar 8, e se eu multiplicar os dois, vai ter que dar 15, certo? Então, tem 3 e 5. 3 mais 5, 8. 3 vezes 5, 15. Eu resolvo por soma e produto. O que vale a pena falar, gente? Tempo que eu posso gastar com soma e produto. Eu aconselho, não mais que 5 segundos. Você olhou, vale 1, legal. Vou tentar soma e produto. Perdeu ali, ó, 1, 2, 3, 4, 5 segundos. As raízes não vieram na cabeça? Sai por baixo, porque senão você pode perder um tempo muito grande pensando em soma e produto e acabar ter que fazer a fórmula de Bhaskara do mesmo jeito. Então, não perca mais que 5 segundos de soma e produto. As raízes não vieram na cabeça? Faz fórmula de Bhaskara, porque com prática você faz isso muito rápido e acaba ganhando tempo. Olhou, pô, raiz 2 e 6, raiz 3 e 5, raiz 4 e 2, rapidinho sair. Então, conseguiu, legal. Não saiu, sai por aqui. Nos nossos vestibulares, não costuma tanto cair. Agora, vale a pena falar, os vestibulares mais tradicionais, como o vestibular de São Paulo,
ou até mesmo algumas provinhas de concurso público costuma cair no produto. Toda vez que a questão te der uma equação e te perguntar qual é o produto das raízes, não é para você resolver a fórmula de Bhaskara, achar x1, achar x2 e depois multiplicar. Se te pergunta qual é o produto das raízes, de cara o que você faz? O produto é C sobre A. Então, 15 dividido por 1 dá quanto? 15 sem você calcular o valor de x1, sem você calcular o valor de x2. Então, se tem uma equação onde a questão te pede ou a soma das raízes ou o produto das raízes, você não vai sair achando x1 e x2. Você sai direto por soma e produto. Pessoal, vamos lá. Para fechar a parte de função quadrática, esse é o último tópico nosso. Forma fatorada de uma função de segundo grau. Tema esse que muitas vezes fica sendo assim, meio de lado, meio esquecido do ensino médio, mas ele é importante quando a gente mata algumas questões de forma muito rápida. Aonde que vale a pena usar a forma fatorada? Quando eu tenho uma determinada questão, aonde ela me fornece as raízes de uma equação, então nesse caso eu tenho raízes 1 e 3, me fornece um ponto aleatório, um ponto qualquer. Se for vértice, melhor, legal, mas se não for vértice, pode ser um ponto qualquer. Então eu peguei um ponto P de par ordenado 4 menos 6 e me pede, determine a função que tem como raízes 1 e 3 e passa pelo ponto de par ordenado 4 menos 6. Se eu não sei forma fatorada, o que eu vou ter que fazer? Sistema. Quando x for 1, y vale 3. Quando x for 1, y vale 0. Quando x for 3, y vale 0. E quando x for 4, y vale menos 6. Dessa maneira, eu vou montar 3 equações com 3 incógnitas A, B e C, e eu posso sair tanto por escalonamento quanto por regra de Cramer, que é extremamente trabalhoso e inviável para a gente. Se o aluno tem conhecimento da forma fatorada, como que se resolve isso aqui? Então vamos lá. Forma fatorada do formato y é igual a A, que multiplica x menos x1 vezes x menos x2. Aonde x1 e x2 são o quê? As raízes da minha equação. Então, nesse caso, no lugar de x1 eu vou colocar o quê? 1. No lugar de x2 eu vou colocar 3. E eu vou usar o ponto P de par ordenado 4 menos 6. Então, no lugar do x eu coloco 4. No lugar do y eu coloco menos 6. Com isso, o que eu tenho? Se eu tenho x1, se eu tenho x2, se eu tenho x, se eu tenho y, eu vou achar o valor de quem? O valor de A. Então, substituo, então vai ficar menos 6 é igual a, que multiplica 4 menos 1 vezes 4 menos 3. Então, ó, no lugar de x eu coloquei 4, está aqui. No lugar de x1 eu coloquei 1, no lugar de x2 eu coloquei 3 e no lugar de y eu coloquei 6. Resolvo normalmente e com isso eu acho que A é igual a quanto? Menos 2. Achei o valor de A, era o que eu precisava para poder achar a minha equação. O que eu faço? Eu volto na forma fatorada. No lugar de A eu coloco menos 2. Vou substituir x e y? Não. Vou substituir apenas o que? x1 e x2. Então, no lugar de x1 eu coloco 1, no lugar de x2 eu coloco 3. Está aqui, ó. Menos 2, que multiplica x menos 1 vezes x menos 3. Faço a minha distributiva. X vezes x ao quadrado, menos 3x, menos x mais 3. Menos 3x menos x dá menos 4x. Faço uma distributiva e eu encontro y é igual a menos 2x ao quadrado mais 8x menos 6 de forma muito rápida, ganhando um tempo muito bom em relação a escalonamento ou regra de Cramer. Então, voltando, quando que eu posso usar a forma fatorada? Quando eu preciso achar a minha função do segundo grau e a questão me dá as raízes em um ponto qualquer. Eu primeiro acho o valor de A, depois eu resolvo e acho a minha função, achando os coeficientes A, B e C. Show?